Ô, Pamela, o Luiz parece que foi removido da sala aqui. Não sei se teve alguma coisa a ver com a gravação. Você consegue ver com ele? Vou falar com ele, peraí. Bom dia, pessoal. Vão colocando o nome no chat, tá bom? Sejam bem-vindos. Pronto, voltou. A internet deu uma oscilada aqui no 4G. Vamos ver se vai. Consegue me ouvir bem? Sim, tá Sim, aqui. Luiz. Sim, Tá bem. Vamos lá, tem jovens chegando aqui, 50 pessoas na sala. Pessoal de Santa Catarina, São Paulo, Cajamar, para participar desse aulão, que vai ser bem bacana. Não, o orgulho do Luiz de amarelo aí, né? Luiz Diego, porque acho que deve ter mais Luiz, né? Luiz Diego, você está em Cajamar, né? E você está em Celso Ramos? Laura. Lauro de Freitas. Lauro de Freitas? Ah, você está trabalhando aí já. Lauro. Ah, que orgulho, né? Da nossa primeira turma. Sim. Começamos ou esperamos um pouco ainda, Bárbara? Vamos lá, deixa só dar 10:10. Eu vou botar mais uma mensagenzinha aqui no grupo. Pronto, 10:10. Podemos começar. Bom, eu vou então fazer aqui uma breve abertura, desejar um bom dia para todas e para todos. Bem-vindas e bem-vindos ao aulão sobre carreira em logística. Esse é um momento bem especial, assim, bem importante, né, da trajetória do Redes para o Futuro. A gente tem 5 convidados muito especiais do Mercado Livre, que vestem a camisa aí, literalmente, né, Luiz? E é um pessoal que vem contar um pouco para a gente sobre a trajetória, né, profissional, a carreira deles, e compartilhar experiências para a gente conhecer um pouco mais sobre a carreira em logística e quais são as possibilidades da carreira em logística, né? Acho que muitas vezes a gente cria, né, alguns estereótipos na nossa cabeça, e a ideia hoje é que a gente abrir um pouco a cabeça, né, e entender quais são todas essas possibilidades da carreira em logística que a gente tem, não só dentro do Mercado Livre, mas em tantas outras empresas, né, tantos outros lugares. O pessoal que vem falar aqui tem uma trajetória dentro do MELI, né, mas muitos têm uma trajetória fora do MELI também. Então, a ideia é compartilhar um pouco sobre como é que tem sido essa trajetória, né, e o que tem de bacana, de interessante, de dicas para compartilhar com vocês. Então, eu desejo que vocês aproveitem muito esse encontro, né, aproveitem esse momento, essa oportunidade para trazer as perguntas de vocês, né, o pessoal aqui está super à disposição para compartilhar com vocês histórias, informações,
E quero muito agradecer ao Luiz Vergueiro, ao Diogo, ao Luiz Diego, e à Fernanda e ao Felipe, que ainda não entraram, vou entrar um pouquinho mais tarde, por toparem se juntar a gente aí nessas 2 horas para a gente poder compartilhar um pouco aí da nossa trajetória com os jovens. Então, eu vou passar a palavra agora para a Sol e vamos aproveitar essas 2 horas. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Um prazer enorme. Eu sou Solange Leite, do Instituto Aliança. Sou coordenadora nacional de inserção e junto com a equipe, com Bárbara, né, que vocês estão aqui vendo, e Marcela Toledo, de São Paulo, nós temos a tarefa de intermediar, de achar as vagas para vocês trabalharem. Nesse dia em especial, quero agradecer ao Mercado Livre, primeiro por possibilitar a realização desse projeto fantástico e ceder, né, e as pessoas que estão aqui cedendo suas horas de trabalho para relatar para vocês, contar para vocês o que é a vida de um profissional na área de logística. Já que vocês escolheram estar nessa carreira, o mais importante, o mais próximo que vocês puderem estar em pessoas que têm sua trajetória nessa área, melhor para vocês se prepararem para esse ingresso o quanto antes, seja no Mercado Livre, seja em outras empresas que vocês possam escolher e as empresas que possam escolher vocês também. Então, é um dia muito importante e, por favor, fiquem atentos e anotem tudo o que vocês quiserem perguntar. Se não houver a possibilidade de responder aqui, porque nós temos um tempo limitado, essas perguntas serão encaminhadas para eles e depois eles vão responder, tá bom? Bom dia a todos e todas e obrigada mais uma vez, Luiz, Pamela, Diego, né, Fernanda e Felipe, que vão entrar ainda. Beijão, gente. Muito bom. Bem, pessoal, bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica do dia de hoje, na nossa manhã. Nós temos previstos aqui 5 falas, tá certo? E aí, cada um dos nossos convidados terão 10 minutos para trazer aí e compartilhar suas informações com relação à sua carreira, como a Pamela bem falou. Após esses 10 minutos, vocês vão ter a possibilidade de fazer perguntas. Na verdade, vocês já podem usar o chat, né, para ir, sobretudo, expressar seus sentimentos, percepções e fazer suas perguntas. Então, a cada 10 minutos de fala, teremos 10 minutos para responder as perguntas. Ok, pessoal? Então, eu queria primeiro aqui convidar para a sua primeira fala o diretor de operações do mercado de envios, Luiz Vergueiro. É com você, amigo. Valeu. Antes de mais nada aí, acho que quero agradecer a oportunidade de estar conversando com todo mundo, né? Para a gente é muito mais do que né, um momento aí de dividir a experiência, né? Mas também de poder ouvir, né? De poder aprender, de poder construir, né? E, putz, eu vou te falar, dá um orgulho danado, né? Saber que o Luiz Diego teve no primeiro grupo, né? E hoje ele está no time. Acho que tem outras pessoas também, né? Que foram incorporadas no MELI e estão começando aí a sua trajetória na logística, né? Eu vou te falar, me deu um baita de um orgulho ver ele com a farda, né? O uniforme do Mercado Livre agora aqui. Eu tive na Bahia recentemente, né? Então o time vem crescendo bastante lá e putz, é muito prazeroso, né? Ver que a gente está expandindo para novos lugares, né? Então fomos a Santa Catarina, né? A São Paulo também, né? Então putz, dá muita alegria, né? De poder conversar com mais gente, de poder ajudar, né? A construir isso, e falo para vocês, assim, o que eu mais tenho de orgulho né, de ser um profissional de logística, poder, né, dividir, né, a minha experiência e conseguir trazer gente para esse mundo, né, esse mundo da logística, que é um mundo de desbravar, né, o país,
né? Então, putz, eu fico com muito orgulho de ver bastante gente com interesse, e acho que o que a gente vem fazendo no Mercado Livre, né, como experiência, cria aí esse espaço aí para as pessoas olharem para a logística, né, com um olhar um pouco diferente, né, de interesse, né, de querer construir sua carreira. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, bom, deixa eu contar um pouquinho da minha vida, né? Então, eu sou o responsável pelas operações de logística do Mercado Livre aqui no Brasil, né? Na verdade, eu cuido de uma parte delas, que são as operações de fulfillment, que a gente chama, né? São os CDs onde o Mercado Livre armazena os produtos dos vendedores da plataforma, e esses produtos, eles ficam guardados lá até o momento que tem uma venda. Quando tem uma venda, a gente vai, separa, embala esse produto e despacha para chegar nas operações que a gente tem, que vão fazer o que a gente chama de last mile, né, que é a entrega até a casa do comprador, né? Então, esse é um pouco do meu papel. Hoje, a gente tem 5 operações funcionando, uma em Louveira, né, uma em Cajamar, uma em Lauro de Freitas, uma segunda operação em Cajamar, e uma operação em Governador Celso Ramos. E nesse ano, a gente inaugura outras 3 operações, mais uma terceira operação em Cajamar, uma operação em Extrema e uma operação em Franco da Rocha, né? Então, esse é um pouco do que a gente está fazendo dentro das nossas estruturas de fulfillment. E aí, conto um pouco para vocês, né, como que nasceu esse meu desejo, né, de ir para trabalhar com logística, né? Então, eu sempre fui um aluno na escola mais pro lado das exatas, né? Sabia fazer conta, né? Ia bem em física, em química, matemática, gostava desse negócio, né? E era muito engraçado, né? Eu nunca fui um aluno de notas altas, né? Eu era sempre aquele que passava sempre raspando, né? E aí eu lembro uma vez uma colega de escola chegou para minha mãe e contou, né, que chegou para ela, não, Beth, né, que é o nome da minha mãe, o Lu, né, ele é o gênio da matemática, né? E aí minha mãe ficou super surpresa com isso, né, porque ela achava que, pô, eu era o aluno que tirava as notas mais medianas ali, né, então, que eu não tinha um grande futuro, né, mas depois disso, né, eu fui ver o que eu iria fazer, né, de faculdade, e eu sempre, né, com esse meu lado da matemática, tudo, eu sempre tive na cabeça que eu iria estudar engenharia, né, eu só não sabia qual engenharia, fui buscar um pouco, aprender sobre as diversas, né, modalidades da engenharia, e aí, no final das contas, acabei optando em estudar engenharia de produção. Na engenharia de produção, é uma engenharia que tem uma parte bem técnica, mas ela tem bastante uma questão, né, de organização, né, de gestão de pessoas, né, ela é um pouco mais ampla do que a engenharia, por exemplo, civil ou mecânica. E aí, ali, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né, e eu fiz um estágio numa fábrica de sorvetes da Kibon, né, era linha de produção mesmo, eu cuidava de reduzir os desperdícios da fábrica, né, mas eu adorava aquele mundo, né, de andar na operação, de estar ali, né, no chão da fábrica, né, conversando com as pessoas. Então esse foi sempre o que eu mais gostava, né, de escutar o que as pessoas tinham para me contar, de quais eram os problemas que elas tinham, né, no dia a dia, e eu pensava como eu conseguia ajudar, né, essas pessoas. Depois de um tempo eu saí de lá, né, me formei e fui trabalhar numa outra fábrica, né, de uma indústria química, que era uma tecelagem. E por incrível que pareça, né, eu era a pessoa mais nova, mais jovem daquela fábrica, e eu era o coordenador daquela fábrica, né? Então eu tinha na minha equipe lá, com 22, 23 anos, umas 300 pessoas, e era muito engraçado, porque tinha
por exemplo, um mecânico de máquina lá, que ele tinha 40 anos só dentro daquela fábrica, né? Então, eram dois mundos, né? Pessoas com muita experiência, né? E eu jovem ali, né? Comandando, né? Aquele time, né? Para poder entregar as coisas que a gente precisava, né? Era uma indústria química, tem um lado super técnico e de qualidade que é bem importante. Então, putz, aprendi muito nesse momento de como gerenciar pessoas, né? E que no final das contas está muito relacionado a saber escutar, né? E entender que cada pessoa ela é diferente, né? De lá eu fui trabalhar na Ambev, né? Trabalhei em vários lugares, trabalhei em Recife, né? Depois trabalhei em Diadema, né? Trabalhei em São Paulo, né? No corporativo, né? Sempre também com operação logística. Aí eu olhava tanto a logística de entrega, né? Dos caminhões de entrega, como a logística de funcionamento do CD, e decidi desbravar novos mundos. E aí eu entrei no e-commerce, né? Participei de um início, né? De 3 empresas de e-commerce, né? Acho que algumas delas vocês conhecem, né? Canui, Tricai, Mobile e Westwing, né? Eram negócios que nasceram juntos. E eu fui lá também para poder olhar transportes e aí depois assumir a operação também. E no final das contas era aprender até as técnicas, né, diferentes do que eram da logística de entrega de cerveja, né, para o que era a logística do e-commerce, que no final das contas é o que eu faço hoje também, né, junto com o meu time, que hoje está beirando aí, sei lá, as 800, 900 pessoas, né. Então, dentro do Mercado Livre, né, a minha área é uma área que cresce muito, né, cresce porque a gente expande em novas operações e porque também, né, o e-commerce ele está sendo, né, talvez dentro do que está acontecendo, né, com a pandemia, né, infelizmente, com o detrimento da saúde, né, e da vida de muitas pessoas, mas putz, do lado, né, dos negócios, o e-commerce ele vem avançando muito. E a logística, ela tomou uma importância absurda, né? Sempre a visão que se tinha, né, no passado era de que a logística era um centro de custo, né? Ah, não, precisamos reduzir custo, vai lá, corta a logística, né? Mas quando você faz isso, você piora a qualidade, né, daquelas entregas, né? De como você chega na casa desse comprador, ou você chega nas lojas. Então, no final das contas, o efeito colateral ele é pior, porque está piorando a experiência. E uma coisa que me dá muito orgulho, né, de trabalhar na logística, e aí hoje, né, acho que as empresas entenderam que a logística ela tem a importância de garantir a experiência das pessoas, né? E dentro do e-commerce, ele é muito importante, né? Aqui no Mercado Livre, a gente tem o principal objetivo de chegar mais rápido nas casas das pessoas e mais barato, né? E a gente se apoia muito numa frase, né, que a gente fala que cada pacote tem que ser tratado como único, né? Porque no final das contas a gente nunca sabe o que está por trás daquela compra, né? Às vezes é um brinquedo para o filho no aniversário, né? Às vezes é um produto para a pessoa cuidar da saúde, né? Às vezes é um celular para poder se comunicar com um idoso que tá inacessível. Então, a gente tem que saber, né, e trabalhar com o cuidado que a gente precisa ter, porque por trás daquela caixa tem um sonho, tem uma história que muitas das vezes a gente não sabe. Então, esse eu acho que é o que mais me enche de orgulho, né, assim, de ver o negócio da logística tão valorizada e com um papel muito importante, né, no mercado atualmente. Então, acho que para vocês, né, que estão querendo se desenvolver nessa área, acreditem, porque é uma área que tem ainda
muita oportunidade de crescimento e desenvolvimento, e a gente precisa de pessoas novas, pensando coisas novas, e executando as coisas com excelência, porque lá no final, no final da ponta tem alguém esperando aquele produto, né, aquele pacote, então a gente precisa garantir que esse sonho seja entregue, né? Então, bom, acho que do que eu tinha para contar um pouco é essa, né? Não sei como que a gente segue aí. A gente Muito abre bom. agora Vamos abrir sim, umas Luiz. perguntas. Pô. Sim, vamos abrir sim. Primeiro, assim, agradecer por você compartilhar aí mais uma vez, né, nesse segundo momento. A gente teve presente na primeira turma e agora você também presente nessa segunda turma. É um prazer recebê-lo aqui, para parabenizar por toda a sua história. E aí, mobilizar os jovens agora a escrever suas perguntas para que nós possamos passar aqui para Luiz. Luiz, enquanto os jovens estão fazendo suas perguntas, você poderia responder hoje, considerando o tempo de pandemia, quais são os maiores desafios que o Mercado Livre tem enfrentado na logística? Acho que a gente tem um desafio importante de conseguir encontrar, na quantidade de pessoas que a gente precisa, pessoas com capacitação e com a curiosidade de querer fazer as coisas, né, de executar. Né? O trabalho, né, da logística, ele é um trabalho repetitivo, né? Ele tem, né, você tem que entregar o seu pacote naquele dia, aí no dia seguinte. Então, acho que a grande dificuldade, né, que a gente vem encontrando é como que eu consigo atrair e trazer pessoas qualificadas, né, com algum conhecimento, para que quando cheguem, né, nas nossas operações, elas já cheguem jogando, né? Então, acho que esse é um desafio importante, e o que está sendo construído aqui é para cobrir esse espaço, né? Cobrir essa lacuna, né? Para mim, o que me dá orgulho também é saber que existe um caminho de oportunidade para as pessoas crescerem dentro do que é o Mercado Livre ou dentro de qualquer outra estrutura de operação de logística, né? Acho que tem todo um caminho de oportunidade enorme, e que ter pessoas melhor qualificadas, com mais conhecimento, mais curiosas, né? Com responsabilidade, né? Preocupadas ali em cuidar dos pacotes, né? Que tem a sua história ali, putz, isso é o que faz a diferença para as pessoas crescerem e se desenvolverem, né? Oportunidades não faltarão, né? E as pessoas que tiverem melhor condição vão estar saindo na frente. Então, muito bom, muito bom. Uma pergunta aqui de Alexandre Bernardo, você acabou respondendo um pouco, mas se você quiser complementar, com toda essa sua experiência, qual é a primeira habilidade que você observa para contratar alguém, para colocar no seu time? Para mim, assim, eu não diria nem que é uma habilidade, né? Acho que antes da parte técnica, né? Para mim, eu acho que a pessoa ela tem que ser uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa interessada, né? Alguém que está querendo buscar o novo, né? Acho que esse é o skill, né? Que a gente procura nas pessoas, né? Então, aqui no Mercado Livre, a gente fala no inglês que chama Learn Agility, né? Que é a capacidade de aprender, a sua capacidade de ver coisas novas, de pensar coisas novas, de criar coisas novas, né? De querer aprender coisas novas. Então, acho que esse talvez seja o skill que não é técnico, que é o mais importante, né? Muito bom, muito bom. E vocês, jovens, sabem, né? Trabalhando com as competências socioemocionais, abertura ao novo, aprender a aprender, com certeza é algo que vocês exercitam na formação. Que bom que está aí no raio de visão do Mercado Livre. Mais uma pergunta de João Ferreira, ele diz assim: o Mercado Livre pensa em enviar funcionários
ou tem essa logística de enviar funcionários e estratégia, dispostos a ir para outros centros de distribuição, distribuído no país ou fora do país? Ou seja, há possibilidades desse profissional poder também conhecer outros espaços do Mercado Livre, tanto no Brasil quanto fora? Com certeza, né? Acho que a fronteira, ela depende da cabeça de cada um e da disponibilidade, né? O Mercado Livre, ele tem, né, um programa, né, para poder dar oportunidade, cruzada, né? Mas, de qualquer forma, assim, depende também do interesse da pessoa, né, buscar isso daí. Então, quem tiver flexibilidade para ir para um lugar ou para o outro, com certeza pode aproveitar oportunidades que vão aparecer, né? Muito bom. Com relação ao tema de inclusão, como é que o Mercado Livre trabalha, né? A inclusão de raça, gênero, como é que vocês enxergam? Bom, esse é um pilar extremamente importante para a gente no Mercado Livre. E aí, quando a gente fala de diversidade, né, a gente fala de diversidade de todas as suas dimensões, né? A gente fala de diversidade de gênero, a gente fala de diversidade de localidade, a gente fala de diversidade de cor de pele, diversidade de religião, de diversidade de opção sexual, né? De diversidade de capacidade física, né? E aí eu tenho uma história bacana para contar, né? O Luiz Diego pode me ajudar com essa, né? Eu tive na Bahia na semana passada e lá, há mais ou menos um mês, a gente incorporou um grupo de 20 surdos, né? E é muito engraçado ouvir, né? Eu tive lá e conversei com eles, né? Conversei por gestos, tinha um intérprete me ajudando, mas eu aprendi algumas coisas, né? E ouvi deles, né, de muitos deles, que aquilo era o primeiro emprego, que eles nunca tinham tido a oportunidade de vivenciar aquilo, mas mais importante do que isso é a forma como eles foram acolhidos, né? Então, lógico, existe uma dificuldade na comunicação, né? Isso acontece também quando a gente precisa falar em espanhol alguma coisa com os nossos amigos argentinos, os mexicanos, né? A dificuldade ela é a mesma, né? Então, você precisa ter, né, um pouco de paciência para poder explicar um procedimento, explicar um processo, né? E eles se sentiram extremamente acolhidos, né? Pelo time que está no dia a dia lá com eles, pelos líderes, né? Pela turma com quem eles estão convivendo. Então, o que me dá muito orgulho é saber que isso nasceu dentro da estrutura ali do time, né? Não foi alguma coisa que a empresa chegou e falou assim, não, vamos fazer isso, mas o próprio time, né, se predispôs a trazer pessoas numa condição, né, física diferente e essas pessoas fazem parte da maneira como elas têm que fazer parte, né? Elas têm que se integrar como qualquer outra pessoa, porque no final das contas não existe diferença nenhuma, né? Entre as pessoas. Então, acho que esse é um exemplo aí, mas, putz, a gente tem isso para todas as outras facetas, né, da diversidade, né? Então, definitivamente, o Mercado Livre é um lugar onde as pessoas, elas são acolhidas e recebidas de maneira responsável, igual. Então, putz, eu sinto muito orgulho, né, do time, né, construir isso, né? Não é um desejo, né, da direção, né, de que isso aconteça. É uma condição natural que as próprias pessoas da operação vêm construindo, né? A gente brinca, né, que a cultura do Mercado Livre, ela é um negócio que ela é co-criado. Cada pessoa tem o seu papel ali e que na somatória a gente vai mudar o mundo. Então, esse é o nosso drive, né, o nosso direcionamento. E para a logística, né, a logística, ela sempre foi tida como, né, um mundo masculino, né, um mundo preconceituoso. E, cara, assim, a gente está com um paradigma muito diferente, né, de que, no final das contas, todo mundo pode fazer de tudo igual, né. A condição,
né, as pessoas, no final das contas, fazerem bem, independente de qualquer coisa. Então, eu fico super feliz da gente estar conseguindo construir algo muito maior do que só, né, uma operação de logística incrível, né? A gente está mudando as comunidades onde a gente atua. Então, isso é muito bacana. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, tem 3 perguntas aqui, eu vou tentar unificar em uma só, para a gente passar para o próximo convidado. Com relação a esse jovem que vai entrar para trabalhar no Mercado Livre, você aí já trouxe várias dicas, né, de como, o que se é observado, essa ideia da abertura ao novo, está sempre procurando aprender, essa ideia de tratar o pacote como único, né, questão do cuidado. O que mais você diria para esse jovem que vai entrar? E se uma vez que o jovem está lá, existe algum incentivo para esse jovem continuar aprendendo dentro do Mercado Livre? E aí, toco para você responder. Legal. Existem programas, né, lá dentro de desenvolvimento individual, né, a gente tem desde avaliação das pessoas, né, em performance, né, digamos, nos indicadores, né, mas também avaliações relacionadas às questões comportamentais, né, do que essa pessoa precisa fazer para se desenvolver. E além disso, todo um plano de oportunidade para essas pessoas crescerem, né? Então, que tipo de treinamento pode se dar para inserir a pessoa num processo de liderança, né? Então, tem os programas para isso, mas no final das contas, tudo nasce do desejo dessa pessoa querer desbravar aí novos horizontes, né? Então, esse é o primeiro start que tem que ter, né? Não adianta nada a empresa construir todo um processo mirabolante para desenvolver se o indivíduo não tiver um interesse, né? Então, volta lá um pouco para aquele primeiro ponto que eu falei, né? Qual que é o skill principal que a gente acha que as pessoas precisam ter? É a curiosidade, né? É o tal do Learn Agility, né, que eu disse. Então, esse é o start para poder se desenvolver. E a empresa ajuda cuidando da parte, burocrática desse processo. Mas no Mercado Livre tem, né, e a gente quer muito que as pessoas cresçam, né. Muito bom. Queria agradecer aqui ao diretor de operações de mercado de envios, Luiz Vergueiro. Uma salva de palmas, pessoal. Gente, só lembrando que vocês que estão aí com mais perguntas, os educadores vão sistematizar essas perguntas, né, para a gente tentar aí compartilhar com Pamela, e Pamela vai compartilhar com os nossos convidados, tá? Luiz, só te dizendo uma informação antes de passar para o próximo convidado, nós estamos nesse momento fazendo o desafio das startups, onde nós convidamos os jovens, mais do que olhar os problemas da logística e apontar culpados, eles agora vão pensar soluções alternativas para esse cenário. E você aqui já nos deu uma dica de problemas que precisam ser observados na área da logística, né? Essa busca de encontrar o melhor candidato, o melhor perfil, que consiga aí, conseguir exercer um bom papel aí dentro da sua empresa. Então, grupo, mais um problema que precisa ser resolvido. Encontrar talentos para trabalhar na empresa, tá aí um bom tema para vocês pensarem também nos desafios que nós estamos fazendo com as nossas startups. E, Luiz, você já está convidado, caso aí exista um tempo na sua agenda, Pamela vai compartilhar com você o dia da apresentação desses desafios. Se você tiver um tempinho, será um prazer recebê-lo conosco, tá certo? Com certeza, farei de tudo para isso. Muito obrigado bom aí pela chance de conversar com todos vocês. E, bom, até breve, né? Obrigado, Luiz. Bem, agora nós vamos para o nosso segundo convidado, ele que é supervisor, né, do departamento aqui de Talent Acquisition, do mercado de envios, Diogo Silveira da Silva, que está no seu segundo momento de contribuição aqui do projeto. É um prazer receber o Diogo. Isso, obrigado, é um prazer. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Conforme eu comentado, eu sou Diogo Silveira, trabalho dentro da equipe de recrutamento e seleção aqui do Mercado Livre,
E hoje lidero aí parte da nossa equipe que recruta, né, os talentos para todas as operações de fulfillment aqui no Brasil. Então, o Vergueiro aí é o principal parceiro, né, o Luiz Vergueiro é o principal parceiro da nossa equipe. A gente tem esse desafio aí de buscar, encontrar esses melhores talentos e trabalhar com a equipe dele para trazer essas pessoas para o Mercado Livre aí em todas as regiões onde a gente atua, né. Estou muito feliz também em participar desse momento. Tive a oportunidade no ano passado de inaugurar esse projeto, né, com a turma em Lauro de Freitas, na Bahia, e espero que seja a segunda de muitas outras aí, e contem sempre comigo, né. Pessoal, vou tentar dividir a minha fala em dois pilares. Aqui falar um pouquinho sobre minha caminhada, sobre um pouco do que eu vi ao longo desses anos em recrutamento e seleção, em RH, né? E um outro braço eu preparei um materialzinho aqui para falar um pouquinho sobre o cenário do Mercado Livre, talvez até tocar em algumas das perguntas que foram trazidas aqui, né? Eu tenho uma tendência a falar bastante, então eu vou tentar resumir o máximo possível, mas fiquem à vontade de mandar suas perguntas e depois a gente vai aprofundando conforme necessário, né? Vocês devem ter notado que tem um sotaque um pouquinho forte, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, trabalho há mais ou menos 12, 13 anos aí dentro do mundo de RH, boa parte desse período com recrutamento e seleção. Então, eu brinco que eu já tenho aí umas milhares de entrevistas, né, no cinturão, então sei um pouquinho sobre isso e espero conseguir compartilhar um pouco disso com vocês, aí com algumas dicas, enfim, de acordo com o que vocês sentirem necessidade, né. Sou psicólogo, né. Eu brinco que eu sou um psicólogo um pouco diferente, porque do estereótipo que o pessoal tem, né? Normalmente, quando o pessoal escuta psicologia, se relaciona com um psicólogo do consultório, que atende a galera, né, na clínica, mas desde o início, meu olhar sempre foi para a organização, né? Eu sempre pensava, poxa, vou fazer psicologia, mas quero trabalhar em empresa, quero ajudar essas empresas e as pessoas que estão nessas empresas ou que querem entrar nessas empresas de alguma forma. Né? Eu comento que eu sou um apaixonado pela relação do ser humano, né? O ser humano se relaciona com tudo, né? Com as outras pessoas, com os objetos, com o seu trabalho, com os animais, com o meio ambiente, e eu digo que a psicologia trabalha com essas relações, né? Então, poxa, como é que eu posso focar a minha caminhada nessa relação das pessoas com o seu trabalho, né? Que para mim é super importante. Poxa, eu sempre comento, né, que o mundo ideal é a gente achar a pessoa certa, com as qualificações certas, sim, mas também para aquela empresa, né? Mas também a empresa certa para essa pessoa, né? De acordo com as características, os valores, as culturas. Então, eu comento que o meu trabalho é um pouco esse, achar o melhor dos mundos, né? A empresa perfeita para a pessoa e a pessoa perfeita para a empresa, né? E ao longo desses anos aí eu venho tentando fazer isso, né? Minha caminhada por muitos anos, ainda no Rio Grande do Sul, foi em empresa de tecnologia. Eu trabalhei na Dell Computadores por muitos anos, tive a oportunidade de fazer recrutamento para diferentes unidades de negócio, né? Então recrutei para finanças, recrutei para TI, para parte de operação, enfim, comercial, um pouquinho de tudo. E ao longo do último ano e meio, mais ou menos, tenho me dedicado aí 100% ao Mercado Livre e às operações de logística, né? Me atraiu muito esse desafio de construir um mundo que até então era mato alto, né? Não estava tão desbravado, e expandir, crescer logística dentro do Mercado Livre aqui no Brasil, assim. E é um desafio que até aqui a gente vem conseguindo atingir os resultados com bastante êxito, então muito feliz, né? E eu acho que de maneira bem resumida, galera, essa é um pouquinho da minha caminhada. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material e daí a gente vai batendo um papo, trocando uma ideia em cima de algo um pouquinho mais visual. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu sempre gosto de ter um material para ir basear a conversa, né? Me falem, por favor, se vocês conseguem ver. Pronto, apareceu. Show de bola. Galera, primeiro um ponto legal, eu acho, né? Como eu comentei, a gente tem esse desafio de expandir logística no Brasil todo, né? E eu queria trazer um pouquinho aqui, um gostinho para vocês da dimensão do que é o mercado envios, o que é a logística no Mercado Livre a nível Brasil.
todos esses pontinhos são operações do Mercado Livre, né? E como o Vergueiro comentou, nós temos alguns tipos de operação, né? Nós temos as operações de fulfillment, de full, que são os nossos grandes galpões logísticos, né? Toda a estrutura que o Vergueiro hoje lidera aí. E nós temos operações na Bahia, algumas em São Paulo, vamos inaugurar no sul de Minas Gerais, temos uma operação aqui em Santa Catarina, onde eu fico alocado hoje, né? Mas nós também temos algumas outras operações do braço mais de transporte, né? Como o Vergueiro falou, ele e a equipe dele auxiliam os nossos vendedores a armazenar os produtos, para que quando esse produto for vendido na nossa plataforma, eles consigam preparar, embalar e despachar esse produto com muita velocidade e qualidade. Mas nós temos aí uma equipe também de transporte, o time de cross-docking, né, o XD ali, e o time de logística, que são os pontinhos verdes, que estão super distribuídos, que é quem vai, de fato, transportar e entregar esse pacote na porta da residência do comprador, né? Então, quando a gente fala de oportunidade, poxa, tem oportunidade em vários lugares, né? E das mais diversas possíveis, né? E isso aqui já não está mais atualizado, a gente já cresceu, já abriu mais operações do que está aí, então é sempre um desafio aí manter esse mapa atualizado, né? Muita coisa rolando em paralelo. Tá? Um ponto que algumas pessoas estavam curiosas e perguntaram aí, né? Poxa, Diogo, mas o que vocês veem nas pessoas? Né? O que vocês estão buscando quando vocês recrutam para o Mercado Livre? Né? Eu acho que tem dois grandes pilares aqui, dois pontos bem importantes que a gente sempre vai buscar encontrar nessas pessoas. O Vergueiro já deu spoiler, né? Ele comentou do Learning Agility, né? Que o Learning Agility nada mais é do que essa habilidade, do que o jeito, né, que cada um de nós busca aprender alguma coisa nova, né? A gente tenta entender, né, através das entrevistas, de toda uma técnica de como que essa pessoa aprende, como que ela gosta de aprender e tentar estruturar, né, isso dentro do ambiente de Mercado Livre para conseguir que essa pessoa aprenda com maior qualidade, com maior agilidade, se adapte com maior velocidade às mudanças do negócio, porque nosso negócio muda muito rápido, né? Então, esse é um ponto que a gente sempre vai avaliar. E o outro ponto, pessoal, é o nosso DNA, é a nossa cultura, os nossos valores, né? Que é um pouco daquilo que eu comentei antes, né? De encontrar a empresa ideal para a pessoa e a pessoa ideal para a empresa, né? Então, o Mercado Livre tem algumas características de cultura que são muito marcantes, né? E que nós sempre buscamos avaliar, né? O DNA são 6 grandes pilares, né, pessoal, que nós supervalorizamos e que faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas interações e é o que a gente busca nas pessoas, né? O primeiro ponto é que a gente cria valor para o nosso usuário, né? Independente do que a gente está fazendo, qual é a nossa responsabilidade, a gente está sempre pensando lá na ponta, né? O Vergueiro comentou, cada pacote é único, né? Aquele pacote eu posso estar entregando um filtro de água para a dona Elzira, que mora lá no interior, para ela poder tomar uma água pura, né? Eu posso estar entregando um celular para o João dar de presente para o pai dele e conseguir falar com o pai dele, porque o pai dele é idoso, mora num sítio lá no interiorzinho também, não consegue conversar com ele sempre. Então, qual que é o valor, qual é o sentimento que está por trás desse pacote, né? A gente cria valor para esse usuário. A gente também executa com excelência, a gente é muito preocupado em fazer as coisas da melhor forma possível, com qualidade, executar com excelência, né? Nós estamos em beta contínuo, o Mercado Livre muda muito rápido, o negócio muda muito rápido, nosso mundo hoje em dia muda, né? Então a gente precisa mudar nessa mesma velocidade para conseguir atender a esse negócio, atender a demanda do nosso cliente. Então esse jogo de cintura, né, essa habilidade de se adaptar, é um dos pontos que a gente vai avaliar também. O Mercado Livre tem essa característica de empreender e assumir riscos, né? Pensar fora da caixa, fazer diferente do que todo mundo está fazendo, né? Poxa, se todo mundo está indo para a direita, tem uma oportunidade para aquelas pessoas que fizerem diferente ir para a esquerda, né? Então, olhar essas oportunidades e abraçar essas oportunidades é super importante. Uma questão essencial, galera, é que a gente compete em equipe para ganhar, né? A gente co-cria, a gente colabora, né? Então, esse é um sentimento e um ponto que a gente vai sempre validar e buscar com as pessoas que a gente está trazendo para a nossa equipe, né? Pessoas que gostam de trabalhar em equipe, se ajudar, né? Colaborar para construir algo melhor. Eu acho que um dos que eu mais gosto e valorizo aqui é que a gente sim dá o máximo, mas nós nos divertimos, né? O Mercado Livre tem esse jeito informal de lidar, de trocar, essa maneira
leve de conversar. Isso faz parte do nosso dia a dia, não é só aqui, né? Quando a gente está conversando com vocês. E a gente se diverte muito, a gente tem vários momentos que a gente, poxa, a gente vai lá, soa, dá o nosso melhor, mas a gente dá risada, né, comemora e com todo o time. Então, são pontos muito importantes, pessoal, que vai, né, vocês vão ver que a gente vai falar bastante, tanto durante o processo seletivo, como depois, para as pessoas que, porventura, ingressarem na empresa, isso vai fazer parte do nosso dia a dia, é o nosso DNA, né, tá no sangue, né? E ali, como eu comentei já, o Learning Agility, né? Que esse jeito, essa disposição e capacidade da pessoa aprender através daquilo que ela está experienciando, vivenciando, aplicar isso, né, em situações futuras, conseguir traduzir esse aprendizado em um processo de melhorar sempre mais, né? E um ponto aqui, pessoal, que acabou pulando, que eu acho que é duas mensagens-chave, né, que eu gostaria de que vocês extraíssem dessa conversa hoje, né? Eu acho que a primeira dela é o nosso propósito dentro de envios, dentro do mercado de envios, né? Que dentro do mercado de envios a gente completa a experiência dos nossos usuários, né? Nós somos as pessoas, né? Cada um de nós que atua hoje, que fazem com que os vendedores, os compradores do Mercado Livre, eles possam entregar e receber os seus produtos de maneira mais rápida, com melhor qualidade, né? Como eu comentei, nós fazemos o possível para que os nossos usuários eles estejam felizes e confiem no Mercado Livre, né? Então, claro que também eles voltem a comprar conosco, a usar a nossa plataforma, né? Então, esse sentimento que a gente busca aí ter todos os dias em cada uma das atividades, né? E falando um pouquinho do que o Mercado Livre propõe, né, a nossa proposta de valor, né? Primeiro ponto, acho que o Mercado Livre dá a oportunidade para que as pessoas possam trabalhar e aprender em uma das melhores empresas da América Latina, né? Num ambiente descontraído, num ambiente de alta qualidade, alto padrão. Cada uma das pessoas tem essa oportunidade de crescimento através de feedback dos líderes, de troca, de colaboração, em um clima muito descontraído que vai permitir se dar o máximo e se divertir, né? Um ambiente super embasado em comunicação, colaboração e, claro, reconhecimento e celebração, né? Então, esse é um pouquinho, né, do mundo, do que a gente vivencia aqui dentro do MELI, né, e do que a gente vem tentando construir aí em cada operação nova que nós abrimos, em cada pessoa que nós contratamos aí para essa estrutura. Agora, eu vou parar de apresentar aqui, mas eu acho que concluo assim, né, então, esse primeiro momento da fala e fico super à disposição para a gente trocar uma ideia, bater um papo, esclarecer dúvidas aí. Gente, eu acho que a minha conexão deu alguma falha. Só queria confirmar se vocês estão me escutando bem. Sim, Mica. Uhum. Mas eu estou escutando o partido, então possa ser aí que eu tenha alguma dificuldade de compartilhar a minha fala. Primeiro, agradecer aí a Diogo Silveira por traçar um pouco aí da sua carreira. Prazer sempre ouvir você, Diogo. E agora nós vamos abrir para perguntas, tá certo? Então, jovens, comecem aí fazendo suas perguntas. Diogo, só antes de trazer aqui as perguntas, queria compartilhar contigo. Eu tenho, que obviamente vai ser mais uma história que vai estar aí, que é uma história legal. Eu tenho um sítio e eu planto laranja e peguei e colhi as laranjas depois de esperar tantos anos por ela nascer. E quando eu fui espremer para fazer o suco em casa, a peça estava quebrada. Então, eu corri no Mercado Livre no domingo, às 13 horas, o produto chegou. Na segunda-feira, no outro dia, e aí eu pude consumir minha laranja, o suco da laranja. E isso, para minha família, foi muito importante, porque a gente estava consumindo algo que a gente plantou. Então, Mercado Livre, aí sim, ele consegue, através da logística, fazer com que esses sonhos se tornem realidade, tá? Muito obrigado aí ao Mercado Livre por essa entrega tão eficiente e esse cuidado, né, pelos sonhos das pessoas. Bem, vamos para a primeira pergunta, que vem de Sara. Sara diz assim: bom dia. No seu trabalho, como profissional, o processo de traçar o perfil desse candidato, né? Como é esse processo de traçar esse perfil do candidato ideal para o Mercado Livre? Como é que funciona?
Show de bola. Esse processo ele começa antes mesmo de nós divulgarmos a vaga, né? Antes de conversarmos com as pessoas. Então, normalmente como é que acontece, né? O gerente que está lá dentro da operação, o vergueiro, por exemplo, ele tem uma demanda, uma necessidade, e ele vem chamar o Diogo. Diogo, olha só, eu preciso contratar uma pessoa para realizar uma atividade aqui nessa operação. Né? E junto com esse gerente, a gente começa a entender quais são os desafios dessa atividade. Né? Poxa, o que essa pessoa vai fazer? Quais são os principais desafios? O que tu espera? Né? Quais os conhecimentos que essa pessoa precisa ter para desempenhar essa atividade com êxito, entregando um bom resultado? Então, em cima disso, a gente começa a desenhar um pouco desse perfil. Né? E tanto em questões mais duras, como a gente fala, que são questões de qualificação, de conhecimento, como em questões mais de soft skill, né? Que são de habilidades que essa pessoa tem que ter. Então, por exemplo, é uma atividade de auditoria. Poxa, para a pessoa fazer auditoria, ela tem que ter bastante atenção a detalhe, tem que ser uma pessoa organizada, uma pessoa que gosta, que se sente motivada num ambiente estruturado, onde ela vai verificar ali alguns pontos específicos, né? Então, aí a gente começa a traçar algumas características mais de habilidade da pessoa, do indivíduo, né? Da mesma forma, poxa, uma atividade, uma posição na área comercial, poxa, na área comercial eu preciso de alguém que gosta de se comunicar, que fala bem, que gosta de conhecer as pessoas, que tem essa habilidade, né? A gente fala no tino ou no sexto sentido para entender aquela pessoa que está do outro lado. Poxa, o que essa pessoa está precisando, né? Como é que eu consigo entender ela e dizer qual que é o melhor produto para aquela necessidade que ela tem, né? Então, aí a gente começa a moldar juntos até chegar nesse perfil, o que a gente está buscando, né? E daí, normalmente, é o que vocês vão ver na vaga quando ela é divulgada lá, né? Quais são as principais responsabilidades, as atividades que a pessoa vai executar, quais são os principais requisitos da vaga, né? Tanto conhecimentos formais como habilidades. Então, esse processo ele acaba resultando aí nesse perfil. E depois tudo isso, é claro, a gente vai traduzir no processo seletivo para identificar nas pessoas esse perfil que a gente está buscando, né? Eu acho que o que você acabou de falar, acabou de um pouco responder aqui o que Isabela tinha para falar, tinha para perguntar aqui em relação ao processo seletivo, se você tem alguma dica. Você acabou aí de dar algumas informações importantes para que os jovens possam estar atentos para a inserção aí no Mercado Livre. Você teria mais algo de dica para dar com relação a alguma característica, um perfil, alguma habilidade que você estaria atento aí para os nossos jovens? Galera, eu acho que tem duas dicas para mim essenciais. Assim. A primeira delas parece meio óbvia, mas não é. Leiam a descrição da vaga. Leiam com atenção, leiam com calma, né? Porque ali vocês vão ter vários spoilers, né, do que esse entrevistador vai perguntar, né? Poxa, se está dizendo ali, a gente busca alguém com boa comunicação. Legal, a pessoa vai estar atenta de como tu te comunica, como que tu estrutura a tua fala, né? Busca alguém com habilidade de liderança. A pessoa vai perguntar sobre um momento que tu liderou uma equipe, qual foi a entrega, etc. Então leiam com atenção, porque às vezes o pessoal faz leitura dinâmica e daí quando vai para a entrevista fica meio inseguro, meio perdido. Às vezes, durante a entrevista, eu já me deparei com situações onde a pessoa se dá conta que aquela vaga nem é para ela. Nem quero fazer isso, nem gosto de fazer isso, né? Então, esse é um ponto muito importante. E um outro ponto, pessoal, que também parece um pouco óbvio, mas nem sempre que é, sejam verdadeiros, falem a verdade, abram o coração de vocês, assim. Eu sempre comento isso. Às vezes o ser humano é assim, né? A gente quer dar o nosso melhor durante a entrevista, quando a gente está sendo avaliado. E aqui no Sul a gente tem uma expressão que é florear as coisas, né? Acrescentar umas coisinhas a mais ali, que nem sempre foi bem assim que aconteceu, mas fica mais cheio, fica mais bonito. Isso é muito arriscado, né? Porque eu já tive várias situações onde a pessoa chegou para mim e falou assim: Diogo, olha só, para mim tá claro que eu não sei tudo que tu tá precisando, eu não vivi tudo que tu tá, o cenário exatamente igual como esse cenário que tu tem, mas cara, eu quero muito aprender e tu pode contar que eu vou dar o meu melhor para aprender. E eu contratei essa pessoa, né? Porque nem sempre a gente está buscando aquele candidato que tem 100% daquilo que a gente está pedindo, né? Claro que quanto mais completo, melhor, mas a realidade nem sempre é essa, né? Então, quando a gente é verdadeiro, quando a gente abre o jogo e diz, olha,
Poxa, tem experiência liderando times? Tenho, mas são equipes pequenas, liderei 2, 3 pessoas, não são equipes tão grandes, mas foi assim que eu fiz, foi assim, estou disposto a fazer um curso para aprender mais, né? Então, isso dá margem para o entrevistador trocar uma ideia mais franca com vocês, avaliar vocês melhor e conseguir ter mais sucesso, tanto para vocês quanto para a empresa, né? Acho que a pior sensação que tem é aquela quando a gente é contratado e chega lá, a gente se depara com um cenário que a gente não consegue executar, não consegue fazer aquilo. É a pior sensação tanto para a gente quanto para a empresa, né? Então, acho que ser transparente, ser verdadeiro é o melhor caminho sempre. Assim. Ok. Primeiro aqui agradecer mais uma vez a Diogo Silveira, né, pela sua participação, dizer que é sempre um prazer receber aqui você na formação e esperamos te rever no próximo semestre com outros núcleos, tá certo, Diogo? Com certeza, contem comigo. Muito obrigado. Então, uma salva de palmas para o nosso convidado, Diogo Silveira, que é supervisor de Talent Acquisition. Muito bem. As perguntas que foram direcionadas para ele, que não foram feitas agora, como eu estou falando, os educadores vão sistematizar e a gente vai mandar aí para os nossos convidados. Agora nós vamos falar com ele, que está ali, está atento, está aí no mercado já, trabalhando, um jovem talento que participou da formação lá em Salvador, em Lauro de Freitas. Então, Luiz Diego, agora é com você, meu amigo. Egresso aí do Redes para o Futuro, da primeira turma, meu amigo. Agora aí você tem 10 minutos para sua fala. Certo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Diego, tenho 19 Luiz, anos. tenta colocar o microfonezinho assim perto, assim, para garantir que a gente pega, porque tua máscara acaba obstruindo um pouquinho. Estão me ouvindo direito? Tá tendo Pronto. festa. Diogo, o Luiz tá tendo festa aí, Diego? Que música é essa aí Não, atrás? é que aqui é um ambiente tão animado que todo dia tem som. Pois é, então tenta garantir pertinho para a gente poder te escutar, porque a máscara acaba obstruindo um pouquinho, tá? Uma coisa que eu me falar, então eu repito. Meu nome é Luiz Diego, né? Todo mundo já sabe. Tenho 19 anos e aqui no Mercado Livre é meu primeiro emprego. 19 meses aqui já, graças a Deus. Preciso ficar muito mais tempo. O Redes para o Futuro, acho que foi uma oportunidade que eu não poderia ter perdido, sabe? Uma oportunidade única, que você perde e você não acha mais. Eu era muito tímido, não gostava de falar com ninguém, tipo, só com a minha família e tal, e não tinha nem muitos amigos. Mas o Redes para o Futuro me ajudou a me desenvolver. Hoje, aqui no meu trabalho, eu tenho uma posição que é meio que de liderança, eu sou a extensão do líder, eu sou PS, Problem Solver. E, tipo, eu desenvolvo muitas habilidades aqui. A minha comunicação com outros setores, a liderança também que eu desenvolvo aqui. E acho que foi graças ao curso que me fez desenvolver essas habilidades que agora estou citando. Eu não sei quase o que falar. Mas uma dica que eu tenho é não desistam do curso, real. Me serviu muito, ainda estou me servindo. Isso que eu falo, quando eu falo com as educadoras, eu falo que me serviu muito esse curso. Acho que é isso. Muito bom, Luiz. Eu tenho certeza aí que entendemos aí, parabenizamos a sua participação. Você está aí no seu ambiente de trabalho e a gente já está sentindo um pouquinho esse ambiente, né? Ó, uma música legal aí de fundo, né? Luiz deixou claro aí que a formação ajudou a desenvolver suas habilidades e no Mercado Livre ele está conseguindo colocar em prática. Eu queria agora mobilizar aos jovens para começar a fazer as perguntas, né, para a gente aproveitar aqui o tempo de Luiz. E, Luiz, eu já queria me antecipar aqui, e eu queria que você compartilhasse com esses jovens, né, aqui, que é de Cajamar, São Paulo, na sua percepção, Luiz, qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a formação? E aí, você fala desse desafio e já aproveita e emenda aí quais são as dicas que você pode dar como um jovem que passou por todo esse processo de formação e hoje está inserido aí no Mercado Livre. Quais são os desafios e que dica você dá para os nossos jovens? Acho que os desafios foram muito mais pessoais. A questão de o ambiente familiar e muitas vezes também como a internet, que muitas vezes não era tão legal assim para participar das aulas, mas que
a gente sempre dava um jeitinho, conversava com as educadoras e elas estavam bem dispostas a nos ajudar. E dica, eu acho que a principal é não desistir. Você está ali tendo essa oportunidade, você está ali tendo todos esses equipamentos disponíveis para você. Então, por que desistir? Você está tendo oportunidade que ainda vai te comer para o emprego, para o mercado de trabalho. Hoje, eu digo que eu estou muito feliz aqui. E é isso, não desista. Qualquer dificuldade que você tiver, conversa com Bárbara, ela está aí disposta a ajudar. Eu não sei se a Ingrid também está aqui, mas ela também está disposta a ajudar. Mas é isso. Muito bom, Diego. Então, vocês perceberam que sim, mesmo com toda a infraestrutura que o projeto Redes para o Futuro disponibiliza, há sim as dificuldades da conexão, a dificuldade do tempo, do contexto familiar, dos problemas do coronavírus, mas em meio a essas dificuldades, a palavra que Luiz Diego compartilha conosco é persistência, é resiliência, é continuar no processo, porque com certeza, da mesma forma que Luiz venceu e está inserido no mercado, vocês terão também essa mesma trajetória. Uma pergunta, Luiz, de Eduardo Moreira, que diz o seguinte: como é que foi o processo de adaptação? Você chegou aí no Mercado Livre, como é que foi essa recepção? Como é que as pessoas te receberam? Aqui é um ambiente muito legal de trabalhar e as pessoas também são muito acolhedoras. Eu acho que foi muito fácil se adaptar aqui, porque as pessoas, elas proporcionam esse ambiente que você se sente confortável, um ambiente bem legal de trabalhar. Muito bom. Luiz, Solange Leite aqui, nossa coordenadora de sessão, está fazendo outra pergunta aqui bem legal. Qual foi a sua característica aí que você percebeu que foi um diferencial para você ser contratado? Não foi nem eu que percebi. Conversando com a minha líder, ela me falou que eu era bem dinâmico e proativo. E, para não pensar, realmente, eu estou sempre procurando ali, sabe? Tá fazendo as coisas no melhor tempo possível e o mais rápido possível. Acho que é isso. Que legal. Então, proatividade está disponível para atender, né, para resolver aí, solucionar os problemas. Que bom, que bom. Vamos aqui para uma última pergunta. E aí eu acho que, na verdade, dá até para fazer mais. Luiz ainda está dentro do tempo. A gente está tentando fazer a gestão porque eu sei que você está no seu momento de trabalho, já precisa sair. Mas aí, enquanto a gente está vendo aqui algumas perguntas, eu estou aqui atento ao tempo. Yasmin diz assim: Luiz, você sente uma cobrança maior sobre estar sempre dentro dos assuntos de logística, justamente por ter tido a oportunidade de participar do Redes? Então, veja que pergunta interessante. Veja, você participou da formação, né, do Redes para o Futuro, ou seja, diferente de vários jovens que você aí tem tido como colega, você teve um diferencial. Você recebeu uma formação exclusiva do Mercado Livre. Isso, de alguma forma, tem algum peso? Você se sente cobrado por isso? Ou como é que isso é para você? Não, não vejo nenhuma cobrança mais em cima de mim. Acho que talvez por conta do cargo que eu tenho agora, talvez um pouco mais. Mas não por ter participado do curso ou por ter essa formação. Acho que não. Muito bom, muito bom. Então, que bom, né, gente? Então, com certeza, o nível de cobrança ele está deixando claro que é fruto, né, de novas posições que, durante essa carreira de 9 meses, ele está tendo a oportunidade de ascender profissionalmente. É o que eu sempre digo, a inserção é uma etapa que muitos de vocês vão ter, né? Mas a ascender, ou seja, crescer profissionalmente, depende de todas essas características e dicas que tanto o Luiz quanto os demais fizeram. Luiz, mais um aqui, Luiz. Quais são os desafios que você teve que enfrentar como colaborador aí, né, do Mercado Livre? Quais foram esses desafios? Eu acho que é mais no começo, que você chega novo aqui e você nunca teve uma experiência, para mim, pelo menos, como de trabalho antes. De conhecer todas as áreas, passar por elas e tal. E talvez depois, eu acho que seja algumas responsabilidades, mas nada que seja
grande demais que você não possa lidar. Que bom, que bom. Luiz, você agora compartilhou conosco que foi sua primeira experiência e, obviamente, você não está numa empresa qualquer, você está numa empresa que é reconhecida no mundo. E eu queria saber, Luiz, como é que tua família enxerga Luiz? Né? Eu tenho certeza que ter um filho com a primeira experiência numa empresa tão grande deve encher aí sua família de orgulho, não é isso? Sim. E depois que entrei aqui que eu me matriculei na faculdade para logística. Não era uma área que eu queria de início, mas quando chega você se encanta. É uma coisa que te puxa, te arrebata. É bem legal aqui. É um mundo novo. Eu nunca tinha visto e então daqui você conhece e tal. É isso. Não foi porque eu estou trabalhando aqui, foi porque realmente eu me encantei. Eu vou reter, Muito bom, Luiz. Então, Luiz, obrigado pela sua participação. Sei que você está aí com as suas atividades, no seu horário de trabalho. Luiz chegou aí já cedinho para trabalhar no Mercado Livre, então ele teve que se adaptar aos horários, né, de dormir um pouco mais cedo para poder de manhã acordar aí com disposição para enfrentar aí um grande dia de trabalho. Luiz, parabéns. Uma salva de palmas, pessoal, para Luiz. Você, com certeza, aí aprova, né, que essa formação tem dado muito certo. Obrigado pela sua participação. E passo a bola para você deixar suas últimas palavras de participação aqui, Luiz. Queria agradecer por ter recebido esse convite. E acho que é isso, deixar uma mensagem para os jovens que realmente, vou repetir o que eu falei, não desistam. Está todo mundo aí disposto a ajudar para que vocês continuem nessa sua trajetória no Redes para o futuro. Muito bem. Recebemos agora Luiz Diego Santos de Lauro de Freitas, jovem egresso do Redes para o Futuro. Muito obrigado, Diego, pela sua participação, né? Sucesso aí na sua trajetória, que temos certeza que será brilhante, tá certo? Vamos agora para a nossa próxima fala e queria agora convidar Felipe Barbosa, que é supervisor de Fulfillment, para ter aí seus 10 minutos. Felipe, bom dia, é um prazer recebê-lo. Só confirmar, Luiz está aqui? Felipe está aqui? Felipe Barbosa? Eu acho que não está, não. Quem chegou aqui agora foi a Fernanda, Mica. Perfeito. Então, enquanto o Felipe Barbosa chega, eu queria, então, convidar a Fernanda, gerente de Fulfillment, para ter aí seus 10 minutos para compartilhar conosco. É um prazer receber no projeto Redes para o Futuro, e você aí tem 10 minutos para trazer sua fala. Legal. O Felipe estava numa reunião que eu também estava, então a gente atrasou um pouquinho, mas ele ficou e eu vim, então a gente faz essa troca aí. Legal. Bom, então, prazer, né, pessoal? Bom dia para todo mundo. Eu trabalho aqui na unidade de Fulfillment de Santa Catarina, do Mercado Livre. Eu sou responsável pela parte de expedição do CD, então, uma vez que a gente receba os pedidos dos clientes, a minha equipe é responsável por fazer toda a coleta desses pedidos, embalar eles e efetivamente expedir para eles chegarem na casa do cliente o mais rápido possível, com a melhor qualidade, né? Mas eu queria contar para vocês um pouquinho antes, né, como é que eu cheguei aqui, que eu acho que isso é legal também para vocês saberem e terem também dicas, assim, de o que eu acho que é super importante. Então, bom, eu sou de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, eu me mudei para Santa Catarina agora, junto com o Mercado Livre. Eu estudei aí sempre em Porto Alegre, sempre morei em Porto Alegre, teve uma partezinha da minha vida que eu morei fora, no exterior, depois eu chego lá e conto para vocês disso daí também. Mas o que eu acho que sempre foi importante na minha carreira foi ter curiosidade. E aí eu acho que esse é o ponto principal, assim, que vocês devem levar de tudo que eu vou falar. A importância da gente ser curioso, da gente buscar conhecimento, da gente se engajar em coisas que às vezes não parecem que são tão úteis naquele momento, mas que quando vocês forem ver, elas vão construindo quem vocês são e as habilidades que vocês vão ter. Então, eu sempre fui muito criativa, assim, eu gostava de inventar coisas. Então, o prédio em que eu morava não tinha muitas crianças, então eu brincava sozinha pra caramba de tarde,
A minha mãe trabalhava até 2 da tarde e quem me buscava no colégio e me trazia para casa era a moça que fazia a limpeza do prédio. E aí eu ficava do meio-dia até as 2 da tarde na portaria esperando a minha mãe chegar, conversando com o porteiro, com os vizinhos, eu ia para casa dos vizinhos, a gente batia um papo, a minha mãe chegava, nunca sabia onde é que eu estava por ali. E aí, eu acho que isso foi estimulando, assim, de eu ser uma pessoa mais comunicativa e curiosa e sem ser muita parada, sabe? E aí, conforme eu fui crescendo, quando chegou a hora de fazer faculdade, eu resolvi fazer administração porque eu achava que era uma linha que me dava mais possibilidades para o futuro, assim. Eu pensei, poxa, eu posso ser engenheira civil, eu vou trabalhar provavelmente em construção o resto da minha vida. Como eu não tenho muita certeza do que eu quero fazer, vamos para administração, que eu vou saber o básico, assim, um pouquinho de muita coisa, e depois eu acho para onde é que eu vou. E eu acho que foi uma decisão super acertada para mim. E aí, nisso, fiz vestibular, acabei passando para o 2º semestre na faculdade, eu tinha 6 meses livres. Então, estudei pra caramba, consegui passar na Universidade Federal, então eu já tinha me livrado daquela pressão, né? Então eu tinha 6 meses super tranquila para fazer o que eu quisesse. E aí eu comecei a pensar, puta, cara, o que eu vou fazer para ocupar meu tempo? E aí eu resolvi estudar mandarim, que é chinês. Quem é que estuda chinês? Isso era 2005, 16 anos atrás. A pessoa se meteu a estudar chinês. E aí, tipo, é mais uma coisa para a gente aprender, né? Que é o que eu comentei com vocês no começo. Às vezes a gente começa a fazer coisas que acha que não vão para lugar nenhum e nos levam adiante para coisas mais legais depois, né? E aí eu comecei a estudar mandarim, entrei na faculdade, começou o meu semestre, continuei estudando chinês e assim foi. E aí, em algum momento ali no início da faculdade, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na IESEC. A IESEC é uma organização internacional de estudantes voltada para desenvolvimento de liderança. Então, para quem faz administração, isso é super legal, né? E aí eu comecei a trabalhar com eles e tal, é trabalho voluntário, e aí eles estavam trazendo um menino chinês para trabalhar numa empresa aqui no Brasil. E aí eu ajudei nesse processo todo, e aí essa empresa acabou depois me contratando como estagiária. Então, é essa lógica, assim, né, que uma coisa vai levando para outra. E aí eu estava nessa empresa como estagiária e eles organizavam algumas feiras de negócio em que eles levavam empresários aqui do Brasil para a China para conhecer empresas lá e buscar fornecedores e tudo mais. E numa dessas oportunidades aí eles me levaram junto. E aí foi super legal, conheci um monte de gente. Na segunda vez eu fiquei lá. Então eu morei lá 4 meses, na China. Uma coisa muito maluca. Só que aí eu voltei para o Brasil, eu tinha 22 anos nisso, estava terminando a faculdade e eu não consegui mais nenhum estágio. Porque ninguém queria me contratar mais. Porque eu estava no final da faculdade, porque eu já tinha morado fora, porque eu tinha uma experiência legal. E aí eu comecei a me sentir meio, putz, sabe? Que ruim isso, por que eu fiz essas coisas? E aí é aquele momento que a gente começa a duvidar da gente. Mas, cara, uma coisa muito importante, assim como o Luiz falou antes, né? Acreditem em vocês e não desistam do que vocês querem nunca. E aí eu continuei, terminei a faculdade, me formei, fui procurar emprego, e aí eu consegui emprego numa empresa de comércio exterior, comecei a trabalhar lá, fiquei 1 ano lá, trabalhando com eles, fazendo importação de matéria-prima, que era uma coisa que também conhecia, era fácil para mim, mas não era muito desafiador. E aí eu fui fazer programa de trainee, que é uma coisa complicadinha assim, mas enfim, né? Fui, me inscrevi, tentei vários, rodei em todos, na verdade, a maioria. Passei em um. E aí, esse um que eu passei foi das lojas Renner, que era onde eu trabalhava até vir para o Mercado Livre. Eu passei 8 anos lá. Eu entrei trabalhando em projetos, então eu comecei trabalhando com projetos de várias áreas. Porque essa era a ideia do começo nessa empresa, assim, que a gente conhecesse o máximo possível de outras áreas, para ver onde é que a gente se encaixaria no futuro, e essa foi uma baita oportunidade também para continuar nesse esquema de conhecer coisas diferentes e perguntar e aprender coisas que não necessariamente têm a ver com o que eu gosto, com o que eu faço, né? E aí eu conheci bastante de TI, que eu nunca tinha visto na minha vida. TI, fui trabalhar com mudança, fazer deployment, que eram umas coisas que eu não tinha nem ideia de como é que acontecia, como é que funcionava. Depois eu fui trabalhar em projetos de marketing, fui trabalhar em projetos de finanças, e aí, no fim das contas, eu caí na logística de novo.
E aí, naquela época, a Renner estava implementando um centro de distribuição automatizado no Rio de Janeiro, e aí voltei a trabalhar com importação, porque precisava trazer muita máquina. Então, é isso, assim, uma coisa vai construindo em cima da outra, né? E aí, ano passado, o Luiz Vergueiro, que é diretor do Mercado Livre, me mandou uma mensagem, na verdade, em 2019, dizendo que ele ia estar em Porto Alegre e se eu não queria bater um papo. Eu disse, quem é essa pessoa? Nunca vi. E ele me manda uma mensagem como se ele fosse meu melhor amigo, assim, tipo, estou aqui em Porto Alegre, vamos bater um papo. E aí eu conversei com ele, conheci o Mercado Livre mais, né, eu era cliente, mas não mega cliente, nunca tinha estudado muito sobre a empresa. E aí, quando eu fui bater esse papo com ele, eu pesquisei um pouco antes e eu fiquei muito impressionada com o tamanho da empresa. Eu não imaginava que era tão grande, né? E aí, eu fui conversar com ele me falou do desafio, que eles iam abrir um centro de distribuição que era para ser no Rio Grande do Sul, e aí depois acabou vindo aqui para Santa Catarina. E eu topei mais essa, assim. E aí, eu vim para o Mercado Livre no finalzinho de 2019, e aí, no ano de 2020, pandemia, aquela loucura toda, a história do CD não sair no Rio Grande do Sul, vir para Santa Catarina. Ele abriu aqui em fevereiro desse ano, então eu fiquei 1 ano trabalhando no Mercado Livre, mas não trabalhando no que eu fui contratada para trabalhar. E isso também é uma coisa que puxa muito, além do que eu comentei com vocês, de curiosidade, de conhecimento, de ir atrás das coisas, e de ter fé e acreditar no que tu quer e que tu consegue, que tu vai atrás, é ser resiliente. Eu acho que isso é o que amarra tudo, né? Então, esse 1 ano aí que eu fiquei no Mercado Livre não fazendo o que eu vim fazer, eu aproveitei para conhecer outras coisas. Então, poxa, isso é um diferencial enorme para mim, assim, porque eu conheci outras pessoas, outras áreas, eu aprendi como é que o Mercado Livre funciona no México, na Argentina. Eu fui perguntando, sabe? E não é vergonha perguntar, a gente aprende. Tem um ditado que fala que se tu pergunta uma vez, tu pode ser idiota uma vez. Se tu não perguntar nunca, tu vai ser burro para sempre. Então, cara, pergunta, sabe? E eu sempre fui assim, eu acho que isso é muito bom, é a minha dica principal para vocês, sejam curiosos, acreditem em vocês e sejam resilientes, sabe? Vão atrás, não desistam, acreditem. E as coisas acontecem, assim, buscar conhecimento que às vezes parece que uma coisa não se liga com a outra, conforme o tempo vai passando, vocês veem que elas se ligam, sim. Isso aí. Muito bom, Fernanda, obrigado pela sua participação aqui conosco. Agora nós vamos para o momento das perguntas. Sara da Silva. Primeira pergunta para você, Fernanda. Você considera que uma faculdade de administração abre um leque de possibilidades? Recomendaria para alguém que pretende trabalhar com liderança e gestão de pessoas? Com certeza. Eu acho que a faculdade de administração, ela é muito boa em te dar um panorama geral das coisas, assim. Então, tu vai aprender finanças, vai aprender marketing, vai aprender recursos humanos, gestão de pessoas, empreendedorismo, um monte de coisas. O importante é que tu ache nesse leque inteiro aí o que tu gosta, qual é a tua paixão dentro disso tudo, para depois tu estudar um pouco mais. Porque a faculdade de administração, diferente das outras, tu não sai especialista. Então, é importante que tu ache dentro desse leque que tu gosta e depois se especialize um pouco mais nesse assunto, né? Mas eu acho que super vale. Muito bom, muito bom. Vamos lá, jovens, fazendo as perguntas aqui para a Fernanda. Fernanda, eu sei que você já, inclusive, confirmou algumas falas anteriores sobre essas dicas que você acredita ser importante para os jovens que estão ingressando no mercado, essa questão da abertura ao novo, está muito evidente, né, na fala de vocês, está aberta às novas experiências. O que mais você compartilharia aí de dica para esses jovens, que muitos deles será a primeira oportunidade de trabalho? Uhum. Legal. Eu acho que uma coisa super importante também é manter um clima bom de trabalho. Então, assim como o Luiz falou antes, que ele era uma pessoa que não se expressava tanto, que ele falava mais com a família dele, não tinha tantos amigos, no trabalho vocês vão conhecer muita gente. E é muito bom de vocês se abrirem para isso também, de conversarem com eles, manterem um clima legal, serem amigos, se ajudarem, né? Quererem conhecer verdadeiramente os outros,
vocês vão criando uma rede de parceiros ali que sempre vai estar pronta para ajudar vocês. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito legal também no ambiente de trabalho que vocês vão ingressar agora. Muito bom. Eduardo Moreira traz aqui uma pergunta que é bem interessante. Ele diz o seguinte, obviamente, cada um desses jovens aqui tem buscado também outras experiências, agregar valor à sua vida, como você fez na sua trajetória. Isso para o Mercado Livre é visto com bons olhos? O Mercado Livre adere a esses conhecimentos a mais que acaba o profissional tendo? No seu caso, por exemplo, você colocou aí, tanto nesse encontro quanto no outro, essa experiência de falar uma língua que não é tão comum. Uhum. Então, isso é um dos elementos que você traz aí na sua bagagem. Como é que o Mercado Livre acolhe e dá essa oportunidade para que você possa, ou o profissional possa ajudar, contribuindo com outras experiências, caso ele tenha na sua trajetória? Uhum. O Mercado Livre, quanto a isso, eu acho que é a empresa mais diferente que eu já vi, assim. A gente tem pessoas com todas as formações e com todos os interesses diferentes trabalhando em várias posições lá dentro. E todo mundo é valorizado pelas suas diferenças, assim. E é interessante que, por mais que a gente trabalhe pra caramba, assim, a gente se diverte fazendo isso, né? E geralmente os líderes conhecem muito dos seus liderados, de quem trabalha com eles, e vão lembrando dessas características, assim. Então, por exemplo, agora, acho que é julho ou agosto, eu não estou tão dentro desse projeto, mas a gente vai ter um evento no CD sobre a Comic Con. Talvez vocês conheçam e seja alguma coisa legal para vocês. E a gente começou a ver que aqui no nosso CD tem muito jovem, o pessoal gosta dessas coisas de séries, de coisas mais geek. E a gente vai fazer um evento disso. Então, vai ter um dia que a gente vai deixar o pessoal ir fantasiado, a gente vai botar TV, jogo. Cara, é demais. Nunca tinha visto. E a gente vai fazer. Muito legal, muito legal. Yasmin aqui traz um comentário sobre a sua fala. Ela diz assim, quando você comentou, né, sobre que tinha, obviamente, uma experiência legal no currículo, mas mesmo assim teve dificuldades, algo que você trouxe e acabou sendo aqui uma palavra de referência para ela, foi a questão da persistência, ou seja, mesmo com os nãos que você recebeu aí na sua carreira, nos processos, você não desistiu, e isso é algo que estimula esses jovens, assim, estarem aí correndo atrás de entrar no seu primeiro emprego, nesse Brasil que a gente sabe, né, que tem muitas oportunidades, mas, obviamente, a preocupação, né, que Luiz Vergueiro trouxe aqui, né, de buscar esses melhores candidatos, esse é um desafio que hoje o primeiro emprego enfrenta, né? Ser esse perfil ideal para a empresa ideal. Fernanda, eu vou aqui para a última pergunta de Cleiton, que diz o seguinte, Fernanda, quando você entrou no Mercado Livre, quando você entrou no Mercado Livre, foi algo novo para você, mesmo possuindo imensa experiência? Imensa experiência. Foi, cara, qualquer empresa que a gente entre, ela leva um período de adaptação, assim, né? Porque são processos diferentes, a forma como a empresa funciona é diferente. Então, para a maioria de vocês vai ser a primeira oportunidade de emprego, mas ao longo da vida de vocês, vocês vão ver isso. Tem empresas que são mais engessadas, em que tu tem que cuidar um pouco mais do que tu fala. Tem empresas que tu pode ser tu mesmo, que é o caso do Mercado Livre, e eu acho isso excelente, assim, tu não tem que ficar cuidando o que tu pode, o que tu não pode falar, tu pode ser tu mesmo. Mas, assim, são processos novos também, né? São coisas diferentes que eu faço agora do que eu fazia antes. Agora eu sou gestora de uma operação, então eu sou responsável por todas as pessoas que estão ali fazendo essa parte de expedição do CD. Se a gente for ver, eu tenho hoje mais de 200 pessoas trabalhando comigo ali, no meu dia a dia, de forma direta ou indireta. Quando eu trabalhava na Renner, na empresa anterior, a minha equipe tinha 20 pessoas. Então, isso também muda, né? Eu tinha pessoas os líderes, as pessoas que respondiam para mim não eram líderes. Hoje eu tenho líderes respondendo para mim. Então, não é só um nível hierárquico, são mais. Mas mesmo assim, é uma coisa que eu gosto muito, que eu curto muito, e no começo era muito mais fácil, porque a gente tinha menos gente aqui. Eu gosto de saber o nome das pessoas.
E isso eu acho que faz muita diferença, assim, quando eu estava no início da minha carreira, quando eu encontrava alguém que já estava num nível mais alto que eu, e a pessoa sabia meu nome, eu me sentia tão importante. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu carrego comigo, assim, eu tento saber o nome de todo mundo, agora com quase 400 pessoas no CD tá difícil, mas a maioria eu sei. E de vez em quando eu paro um tempinho, assim, na verdade, de vez em quando não, todo dia eu paro um tempinho, converso com um, converso com outro, e vou aprendendo um pouco mais sobre eles, para a gente ir criando esse ambiente legal de trabalho. E é o que eu comentei com vocês, de vocês fazerem isso com os colegas de vocês também, né? Se interessarem por eles, quererem saber deles, irem criando links, vendo onde é que vocês são iguais, onde é que vocês não são, e onde vocês não são, o que vocês podem aprender com os outros. Acho que isso faz muita diferença, não só no trabalho, mas na vida de vocês também, né? Incrível, incrível, incrível. Deixa eu só decidir aqui se eu faço outra pergunta, porque tem a questão do tempo. Luiz já chegou na sala, só para eu poder aqui me articular com É o Felipe, né? Desculpa. Felipe Barbosa, já chegou? Felipe Barbosa. Tô vendo aqui que ainda não chegou não, viu? Perfeito. Então, Eu tô atrás dele, então. Fernanda, vai à próxima. Essa tu vai respirar fundo, tá? Respira fundo. Bom dia, Fernanda. Com tudo que você viveu durante esses anos, com todas as dificuldades, experiências profissionais, né? Que feedback você traria para você mesmo? Então, depois de você vivenciar todas essas escolhas que você fez, esses caminhos, as portas que abriram, outras fecharam, né? Frustrações, dificuldades nesse ambiente de trabalho, né? Se você tivesse na sua frente, que feedback você daria para você? Tá bom. Eu acho que o que eu falaria para mim, se eu tivesse 5 anos na frente, estivesse me vendo agora, né, o que eu falaria para mim? Eu acho que continuar sendo curiosa, continuar não tendo vergonha de perguntar e não saber, continuar acreditando em mim, acreditando, porque tem vezes que a gente tenta fazer as coisas e não dá certo. E acontece, é normal, e tu vai falhar às vezes, mas o importante é que tu erre, aprenda e continue, né? E o acreditar em si não é uma coisa de ser egocêntrico, de achar que tu é melhor que todo mundo, não é nada disso. Tu entender o teu potencial, ser humilde quanto a isso também, saber pedir ajuda, mas acreditar que tu pode. E usar quem está ao teu redor para te ajudar nisso, né, de aprender. Então, acho que o feedback que eu teria para mim seria esse, assim, de nunca desistir, continuar sendo curioso, continuar sendo humilde, buscar ajuda, não desistir quando erra, ir atrás e continuar crescendo, assim, buscando conhecimento, buscando querer saber mais sempre. Muito bom. Uma salva de palmas. Fernanda, muitíssimo obrigado. Mais uma vez você aqui participando desse projeto tão especial que tem transformado a vida de tantas pessoas. Tenho certeza que a sua colaboração aqui influenciou e vai influenciar muitos jovens, tá certo? Que bom, obrigada, sucesso para vocês todos. Ok, então tivemos a oportunidade de ouvir ela, Fernanda, gerente de Fulfillment, aqui trazendo um pouco da sua carreira profissional. Por favor, Eduardo, só me dá o toque quando o Felipe chegar. Enquanto o Felipe chega, eu queria agora abrir um espaço para vocês, jovens do Redes para o Futuro, dois aí jovens que pudessem representar aí essa turma, e pudesse compartilhar aqui conosco qual é o sentimento de vocês com essa atividade que hoje nós construímos aqui no Redes para o Futuro. Quem pode aí habilitar? Eduardo já está levantando a sua mão. Eduardo, você, meu amigo, como é que você sentiu esse dia de hoje? Bom dia a todos. Eu espero que estejam bem. Bem, essa reunião de hoje ela está sendo muito instrutiva. As poucas dúvidas, né, que restaram das aulas estão sendo supridas aqui e a gente está tendo muitas experiências novas, muitas coisas que fogem só do conhecimento técnico, embasamento, mas sim essas experiências pessoais de cada um, as coisas que cada um passou, e isso incentiva a gente. Como a própria Fernanda disse, ela vem de fora da área de logística, eu também, né? A motivação de estar tentando o primeiro emprego, dizem que é o mais difícil de se conseguir, né?
e a gente estar agora sem desistir, continuando. Eu me senti motivado, eu me senti muito instruído, pelo que o Diogo falou também, todo o processo que ajuda bastante, quebra aquele nervosismo que a gente tem, né, sobre o bicho de 7 cabeças, que é a seleção, para algumas pessoas, quebra isso e ajuda muito mais, né, a gente entender o que é o Mercado Livre, como ele funciona, e realmente ter experiências palpáveis de como é estar nessa empresa, e pelas experiências deve ser maravilhoso. Eu quero muito estar nesse evento de fantasia. Que bom, que bom. Eu acho que esse é o sentimento geral. Obrigado, Eduardo, pela sua contribuição aqui. Eu acho que esse sentimento é de todos os jovens aqui querer participar. Já vi que Felipe chegou. Felipe, bom dia. Felipe Barbosa, supervisor de Fulfillment. Já aqui na sua segunda participação, tivemos o prazer de recebê-lo no primeiro semestre, com a turma lá de Lauro de Freitas. Felipe, você está sendo convidado agora para, em 10 minutos aí, trazer um pouquinho da tua contribuição. É um prazer receber mais uma vez aqui, meu amigo. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Todos me ouvem bem? Dá um joinha na tela. Sim. Bem-vindos novamente a esse projeto. Eu tenho um orgulho de estar participando dessa segunda turma. Como o Paiva comentou, participei do time da equipe de Lauro de Freitas, estou participando agora com vocês novamente. Queria contar um pouco para vocês da minha história aí profissional, como que o Felipe Barbosa veio parar no MERI e como que o MERI pode ajudar vocês a construir uma carreira incrível e maravilhosa. Eu comecei há alguns anos atrás, não vou contar minha idade, para vocês vão ter que adivinhar. Eu comecei alguns anos atrás trabalhando, sempre tive sorte de trabalhar em grandes empresas, né? Comecei como assistente lá na fábrica da Cacau Show, isso há algum tempo atrás já, quando a fábrica da Cacau Show não era a Cacau Show que é hoje, né? Essa empresa gigantesca. É uma empresa um pouco menor. E trabalhei lá durante um ano. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa de transporte chamada Graneiro. Não sei se todos conhecem, é uma empresa que faz mudanças aqui em São Paulo. Acredito que o pessoal de Floripa deva conhecer menos. Passei lá por todas as áreas que vocês podem imaginar. Desde separação de produto, conferência de fatura, emissão de nota fiscal, até quando eu me tornei o líder da equipe de inventário, onde eu cuidava aí de mais de 20 clientes. Então, a gente cuidava do inventário de todas as mudanças, né? Quando as pessoas precisavam fazer, a gente fazia todo aquele inventário, lidava todos os produtos que estavam sendo transportados. Então, foi uma experiência ímpar. Nessa época, eu decidi que logística seria meu caminho, seria meu futuro. Eu fiz logística empresarial na Anhanguera, aqui em São Paulo, porque eu gostei muito do ramo, gostei muito de ver como a gente pode mudar em tão pouco tempo as coisas. Depois de sair da Graneiro, eu tive uma grande experiência profissional numa multinacional chamada Walmart. Eu entrei no e-commerce do Walmart, isso há uns 15 anos atrás. Fiquei desde o primeiro pacote que chegou no CD até o último que saiu. Foi uma experiência gigante, passei por todas as áreas novamente, né? Essa questão de sempre estar disponível para aprender o novo, que eu acho que é o que vocês precisam ter aí dentro do conhecimento de vocês, do know-how, sempre estar disponível para conhecer o novo, e eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí eu passei por todas as áreas lá, virei um especialista de logística dentro do mercado, dentro do Walmart. Então, cuidava de tudo que vocês possam imaginar, de abertura de CD, de novas transportadoras, de tudo, né? Depois dessa experiência, eu entrei no Mercado Livre, isso há 3 anos atrás. Entrei como analista de logística aqui no Mercado Livre, né? Eu passei por 1 ano na nossa planta de Louveira. Foi uma experiência nova para mim. Nunca tinha trabalhado em marketplace, mesmo tendo trabalhado em e-commerce. Então, aprendi muita coisa nova lá, e isso me deu know-how e conhecimento para assumir uma vaga de liderança e coordenação em Cajamar, na nossa planta. Então, começamos aqui, abrimos o CD de Cajamar, nossa maior planta de fulfillment do Brasil,
com mais de 150 mil metros quadrados de área construída, né? E eu tive a oportunidade de me tornar o supervisor da operação, né, com as entregas e tudo que a gente veio fazendo aqui de crescimento. Então, o Mercado Livre me deu a oportunidade de, em 3 anos, ter duas promoções, até, não só pela minha capacidade técnica, mas pela oportunidade que a empresa dá de você demonstrar o seu melhor. Então, eu gostaria de deixar até um recado para vocês, todos, muitos aí estão começando a carreira agora, né? Eu tenho uma frase que eu uso com meus times, e eu queria deixar para vocês essa frase, que a vida, ela é muito curta para ser pequena. Então, a gente precisa fazer coisas grandes para que a gente seja lembrado pelas coisas boas que a gente fez e deixou de contribuição para o mundo. Então, essa é um pouco aí da minha história para vocês. Espero que possam contar com muitos de vocês em breve. E tudo que vocês precisarem de ajuda, eu vou estar aqui à disposição para vocês, tá bom? Muito bom, muito bom. Obrigado, Felipe, pela sua contribuição. Agora a gente abre para que os jovens possam aí trazer suas perguntas. Por favor, aproveite aí para que a gente possa antecipar aí o momento das perguntas para Felipe. Felipe, enquanto os jovens estão trazendo aí suas perguntas no chat, que desafio você encontrou, né, nesse momento que você, obviamente, você trouxe aí, deixou claro que você veio de várias experiências, né? Isso, com certeza, ajudou bastante na sua entrada no Mercado Livre. Mas houve algum tipo de desafio? Qual foi esse desafio e de que forma você conseguiu superar esse desafio? Sim, o maior desafio que normalmente a gente tem, quando a gente vai fazer algo diferente, é o medo. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Às vezes a gente perde oportunidades para o medo. Então, de todos os desafios que eu tive que ganhar skills novos, ganhar habilidades novas, vencer o medo de ter novo, de me desafiar, acho que é a grande etapa que eu tive que vencer na minha carreira, né? Muitas vezes a gente pensa, será que eu consigo? Será que eu tenho condições de assumir esse desafio? Isso é o medo falando dentro da sua cabeça, impedindo que você tome ações. Então, quando eu venci o medo, eu consegui ter esse ramp-up incrível na minha carreira. E eu acho que esse é o principal ponto aí de superação que eu tive. Muito bom, Felipe. Obrigado. Alexandre diz o seguinte: Felipe, o que você acha que a logística pode melhorar? Seja na mudança de planos para um produto ou algum tipo de tecnologia. O que é que você acha aí que a logística pode melhorar, na sua percepção? A gente tem... A logística, para mim, ela tem 2 pontos, né? Tem um ponto do que a gente oferece para os nossos clientes, é uma melhor experiência. Então, o que a logística tem sempre está se melhorando? Como eu faço que um produto, um desejo de um cliente, chegue cada vez mais rápido até ele? Eu acredito que esse é o nosso principal desafio como logística. E como fazer tudo isso no menor custo possível? Eu posso querer entregar na Bahia em algumas horas, mas como eu faço isso com o menor custo possível? Então, essas 2 bases, a gente tem que deixar elas de forma linear, né? Gerar uma boa experiência com o menor custo de servir possível. Acho que é isso que a gente tem que melhorar cada vez mais na logística, e a gente vem com treinamentos com as pessoas, deixando as pessoas cada vez mais qualificadas dentro da logística. Antes de dizer que na logística a pessoa só tem que pegar a caixa, colocar do ponto A para o ponto B. Agora não, a pessoa precisa sentir o que aquela caixa vai impactar na pessoa que vai recebê-la. Então, para mim, acho que é um ponto que a gente tem de melhoria, beta contínuo, como a gente fala no Mercado Livre, é uma melhoria contínua que a logística tem que se desenvolver. Muito bom, Felipe. Felipe, no primeiro bloco, com o Luiz Vergueiro, uma jovem perguntou sobre o aspecto da diversidade. E, obviamente, Luiz trouxe a sua colaboração e como o Mercado Livre enxerga a diversidade, como é que ele recebe a diversidade. Eu queria saber do seu ponto de vista, né? Como é que você enxerga aí o Mercado Livre nesse tema da diversidade, de raça, gênero, religião?
Sim, eu tenho uma equipe hoje, uma equipe bem diversa, né? Em todos os aspectos, tanto de nacionalidade, de etnias. Eu acredito que todas as pessoas são iguais. Todos nós temos aspirações, objetivos e desejos, independente de qual escolha que a gente tenha tomado no nosso âmbito pessoal. Profissionalmente, todos nós somos capazes de entregar o nosso melhor. Então, o respeito é a base para que isso aconteça de forma homogênea dentro das empresas. O que eu comento aqui como um ditado para o meu time é que você tem que estar feliz aonde você está. Se você não está feliz dentro do seu ambiente de trabalho, você não vai conseguir entregar o seu melhor. E a gente só pode deixar a pessoa feliz aqui dentro se a gente manter o respeito e aceitar que as pessoas são diferentes, sim, mas que todos podem trabalhar num senso comum para atingir os objetivos. Então, eu, Felipe Barbosa, eu levo bem isso na minha cabeça, bem claro que o que me une a uma pessoa ao meu lado é um objetivo comum. E o objetivo comum é ser feliz e fazer a empresa que a gente está ser mais rentável possível. Muito bom, muito bom. Obrigado, Luiz. Mais uma pergunta aqui. Lucas Vaz diz o seguinte: com a demanda do Mercado Livre aí, com essa chegada da pandemia, como é que vocês estão lidando com essas mudanças? Quais foram os aprendizados que essa pandemia trouxe para o mercado? Perdão, acho que eu já deixei aberto o microfone. Eu vou repetir aqui. Luiz Vaz diz o seguinte: com a demanda do mercado, com a chegada da pandemia, né, todo mundo aí percebeu que fomos tolhidos de sair dos nossos lares e, obviamente, a gente acabou tendo um canal do e-commerce como a possibilidade de fazer a compra de nossos produtos ou serviços. Como o Mercado Livre teve que se adaptar tão rápido, acelerar seus processos, quais foram os aprendizados e desafios nesse tempo de pandemia? Perfeito. A pandemia, a gente saiu de um quadro de pessoas aqui, só para vocês terem como referência, tamanho de grandeza, nós tínhamos 900 colaboradores em março do ano passado aqui no Galpão de Cajamar. A gente terminou o ano com 5.100 pessoas. O que a gente teve que aprender? Como numa pandemia que prega o distanciamento e isolamento, como garantir que esses protocolos seriam cumpridos da melhor forma possível. Nós aprendemos que as pessoas, elas conseguem, se todas estão focadas num objetivo, fazer o seu melhor. Então, o uso da máscara no começo da pandemia foi um desafio que a gente teve que vencer. O volume de pedidos que chegaram para a gente também foi outro desafio que a gente teve que aprender a vencer, e sempre prezando na segurança das pessoas, garantindo com protocolos até um pouco rígidos. A gente pode comentar o uso da máscara, álcool em gel, distanciamento em ônibus, distanciamento no refeitório para alimentação. A gente teve que aprender novas atividades, né, de prevenção para evitar que a gente tivesse algum contágio dentro da nossa operação ou que as pessoas elas não pudessem, sim, ter os seus empregos. Então, sempre pensando nas pessoas, né, a gente tem um negócio, sim, que a gente precisava tratar, mas pensando como a pessoa pode desenvolver o seu melhor dentro desse novo cenário de pandemia. Então, acho que isso foi o grande aprendizado que a gente teve, né? Como fazer diferente, sempre priorizando as pessoas, garantindo que elas não sejam impactadas por essa nova realidade. O foco nas pessoas é o mais importante. Muito bom, muito bom. Tivemos a oportunidade de ouvir Felipe Barbosa, supervisor de Fulfito, um prazer. Uma salva de palmas, pessoal. Né? É um prazer receber você mais uma vez, Felipe, de você disponibilizar seu tempo para esse projeto e dizer que, com certeza, suas palavras, sua experiência aqui vai trazer aí, com certeza, aí um impacto na formação desses jovens. Então, quero agradecer demais a você. Espero rever você nos nossos próximos encontros. Tá certo, Felipe? Sim, pode sempre contar comigo. Eu sempre estou à disposição de ajudar aí nessa caminhada. Eu acredito que todos vocês são pessoas especiais, são pessoas que têm uma oportunidade ímpar aí de ganhar mais conhecimento, de se tornar pessoas melhores. E nunca desistam disso, nunca desistam dessa vontade de aprender. Nós que já temos
longa estrada aí percorrida, a gente continua aprendendo todos os dias, e é importante que vocês nunca deixem de aprender e de ter novos conhecimentos. Muito obrigado. Ouvimos aí Felipe Barbosa, supervisor de Fulfillment, né? Obrigado mais uma vez. Bem, gente, chegamos ao final, são 11 horas e 50 minutos. Eu queria, antes de passar o bastão aqui para a Pamela, eu queria dar a oportunidade para 2 jovens que eu vi na tela que queriam trazer aí um pouquinho sobre a sua avaliação desse encontro. Uma pessoa, eu lembro que foi o Cleiton. Cleiton, se você puder habilitar seu microfone e dizer para nós aqui, né, como é que para você foi esse evento aqui do aulão, né, quais foram os aprendizados, se para você foi um grande diferencial ou não. Essa avaliação para a gente é muito importante. O outro jovem foi Alexandre Bernardo, e aí a gente, com a fala desses 2, representando todos vocês, e obviamente vocês podem usar aí o chat para compartilhar seus sentimentos, tá bom? Cleiton, por favor. Bom dia, bom dia. Tudo bom? E aí, gostou do evento? Sim, eu gostei. Eu sempre, desde a primeira vez que eu entrei no projeto, eu sempre falo que qualquer tipo de experiência eu tô dentro. É muito bom a gente saber, né, como é que funciona direito, total. Eu prego muito essa parte do conhecimento, né? Eu gosto muito de aprender coisas novas, gosto muito de saber como é que funciona, de como que sai isso aqui, chega lá em casa. E eu acho que o pessoal também, assim, o pessoal é bastante curioso, e isso é uma qualidade muito boa, porque se importa, né? Quer saber como que funciona, quer saber como que é. Basicamente, eu tenho para falar isso daí, que eu gostei muito e que estou aberto a qualquer tipo de experiência nova, que eu gosto muito de aprender. Principalmente no ramo de logística, que eu gosto muito também. Com certeza. Então, com certeza, se você gosta de aprender, meu amigo, é uma característica que foi muito falada hoje. Muito obrigado, Cleiton. Alexandre, por favor, habilite seu microfone, conta para a gente aqui o que você achou. Bem, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Bom, acredito que em nome de todos, desde a primeira experiência que a gente teve, que eu lembro que era a Pamela, eu não lembro quem que era a outra que apresentou para a gente, mas acredito que eu adquiri muita coisa, e o primeiro sentimento que eu tive daquela experiência foi: a minha meta é entrar no Mercado Livre. A gente trabalhou muito essa questão de objetivo, meta, projeto de vida. Então, essas experiências que a gente tem aqui, de sair daqui e falar: não, Mercado Livre é a minha meta, meu objetivo para esse ano. E a gente sabe que as diversidades, né, novamente eu colocando em prática isso, as diversidades para mim é algo muito incrível, assim, porque a gente conhece novas pessoas, novas experiências, novas línguas, modo de se expressar com as pessoas. A partir disso que a gente entende realmente o coração e a mente delas, e isso faz com que a gente aumente ainda mais a nossa experiência, o nosso fruto, né, como pessoa e como profissional. Então, novamente, essas experiências aqui são de extrema importância para nós jovens, porque é algo totalmente novo que a gente está aqui. É algo totalmente novo, e a gente logo, logo espera estar junto com o Felipe, com a Pamela, ou seja lá com qual for o outro mentor para a gente, né? Muito bom. Obrigado, Alexandre. Solange Leite, passa a palavra para você e você passa a bola para a Pamela, por favor. Obrigado, gente. Manhã muito rica, muito incrível, né? Histórias muito legais e inspiradoras para vocês todos, para todas nós, inclusive, né? Para todos nós. Eu quero registrar também a presença de Marcos Lima, Marcos do Senai, que só depois da minha fala, Marcos, eu vi que você estava aí, e agradecer profundamente à equipe do Mercado Livre, na pessoa de Pamela, que está aqui ainda, mas que eu sei que ela batalhou bastante para que essas pessoas todas pudessem largar o que estavam fazendo e acrescentar mais essa experiência, mas eu acho que foi muito rico para eles também, para Felipe, ouvir vocês. Quero parabenizar também a equipe do Instituto Aliança, todos os educadores, coordenadores, né, que estão aqui, que a gente sabe que isso é resultado de muito trabalho. Então, agora é terminar a formação e preparar para o processo seletivo, gente. Porque o Mercado Livre fica assim, vocês ficam todos muito encantados com o Mercado Livre, mas nem sempre a vaga aparece no momento que vocês querem, tá?
no momento que vocês acham que terminou a formação, vocês já estão lá. Não é assim, é necessário muito esforço, muita resiliência e muita coragem para insistir. Não passou da primeira, espera 6 meses, faz na segunda, enquanto isso vai fazer outra coisa, aquilo que a Fernanda falou tanto, né? Não deu certo aqui, vai tentando outra coisa, mas não sai, não perde o foco. É o Mercado Livre que vocês querem, com 6 meses vocês podem fazer de novo, caso não sejam selecionados logo no primeiro momento. E se a vaga for demorar, vamos fazendo outra coisa que vai preparando vocês melhor ainda para quando chegar o processo seletivo, tá? Nós estamos atentos, né, todos nós da equipe, Pamela é a nossa interlocutora lá no Instituto, Diogo, o que vocês viram, é quem coordena esse processo seletivo nacionalmente, estamos todos atentos para que todas as vagas que apareçam, vocês sejam encaminhados, e aí cada um vai ter que mostrar o seu melhor, tá? Beijo grande, até o próximo encontro nosso. Pamela, por favor. Pessoal, só agradecer a participação de todo mundo. Acho que as perguntas de vocês tornam essa conversa muito mais rica, né? Acho que vocês trouxeram perguntas muito interessantes. Essas inserções que a gente vai fazendo inserções aos poucos, né, do MELI, então a ideia é ir cada vez mais agregando, né, conhecimento sobre o Mercado Livre. Então a gente começou com a Lilian falando sobre o DNA MELI, agora a gente trouxe o pessoal do time de logística, né, para vocês conhecerem um pouco mais das possibilidades de carreira nessa área. A gente vai ter um momento ainda que a gente vai tentar fazer uma visita guiada no Mercado Livre para vocês entenderem bem como é que funciona, né, o processo dentro de um centro de distribuição. A gente vai ter um pessoal do MELI aqui também junto com vocês no desafio das startups. Então, o objetivo dessas inserções do Mercado Livre é a gente ir trocando, né? Trocando informação, trocando conhecimento. Eu acho que esse encontro atingiu esse objetivo. O objetivo desse encontro é principalmente inspirar vocês. Então, acho que se vocês saíram conhecendo mais da carreira de logística e inspirados pelos profissionais do MELI que falaram aqui, acho que a gente atingiu bem o nosso objetivo. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito mais uma vez o pessoal do Mercado Livre, né, que, como a Sol disse, largou as milhares de coisas que a gente está fazendo todos os dias para vir aqui falar com o pessoal. E agradeço muito também o Instituto Aliança por coordenar todo esse trabalho e por ser um grande parceiro nosso. Uma ótima sexta e um ótimo final de semana para todo mundo. Graças a Deus, o final de semana está chegando, né, gente? É verdade. Jovens, muito obrigado. Bom almoço a todos. Até o próximo encontro. Tenham uma boa tarde. Obrigado a todos, toda a equipe, educadores, jovens, coordenação. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço. Gente. Até.